Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação aqui da nossa aula sobre Brasil Império I. E nesse bloco, nós vamos falar sobre o primeiro reinado, como o Brasil buscou se organizar enquanto Estado independente. Vamos lá? Nesse contexto, nós temos algumas correntes políticas aqui, né, os partidos, como já havia explicado no bloco anterior. Para começar, nós temos aqui, né, o chamado Partido Português, né, que é composto por burocratas, militares, grandes comerciantes portugueses, gente que não ficou muito satisfeita com o processo de independência e ainda almejava, né, a recolonização do Brasil por Portugal. Nós temos aqui também o Partido Brasileiro. Esse Partido Brasileiro é o pessoal que defendeu a independência, né, e defendiam a liberdade econômica e a autonomia administrativa que o Brasil havia conquistado a partir de 1808. Eles são contra a recolonização, né, e eles estão muito presentes na imprensa e em lojas maçônicas também. As lojas maçônicas foram muito importantes aí para difundir a ideia de independência entre as elites. E aí nós temos dois grupos, né? Um que a gente pode chamar de conservadores, tá? São grandes proprietários de terras e de escravos. É um grupo encabeçado por José Bonifácio de Andrada, e eles defendem a limitação dos poderes do monarca e a garantia de direitos individuais. Já o outro grupo são os liberais radicais, que é um grupo composto por profissionais liberais, médicos, professores, jornalistas, pequenos comerciantes e padres. Eles são defensores de medidas democratizantes que causassem mais transformações na sociedade. O principal nome aqui é o Gonçalves Ledo. Beleza? É pouco provável disso ser cobrado na sua prova, mas nunca se sabe. Bom, aí aqui agora é preciso organizar uma constituição para o país, né? O próprio Dom Pedro já havia acenado, né, para a ideia de ser um monarca constitucional. Ele convoca a Assembleia Constituinte, né, durante o processo de independência, então já dava indícios que ele não queria ser um monarca, né, absoluto no Brasil, não. Ele realmente, né, permitiria a instituição de uma Constituição para o Brasil, que limitasse aí os seus poderes. Ele deu indícios de que isso poderia acontecer. E aí, então, né, foram convocadas eleições para eleger, então, portanto, representantes, deputados dessa Assembleia que iria formar uma nova Constituição para o Brasil, queriam redigir juntos, né? E aí foram eleitos 90 membros em 14 províncias do Império. Entre elas, nós tivemos bacharéis em direito, sacerdotes, né, militares e alguns médicos, proprietários rurais, funcionários públicos, só para você, né, ter ideia aqui de quem são as elites desse país, tá bom? Bom, a comissão, né, que vai formar o primeiro projeto constitucional, né, nosso primeiro texto para ser aprovado ou não como uma Constituição, ela foi liderada por Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que era irmão do José Bonifácio. Aí eles elaboram um projeto, né, que refletia bem o sentimento dos brasileiros, do Partido Brasileiro naquele momento. Eles estavam com muito ódio dos portugueses, né, por causa de todos esses conflitos aí decorrentes do processo de independência. Os portugueses conseguiram, né, formar núcleos de resistência no norte, no nordeste e na Cisplatina ao sul. Então isso gerou, né, vários embates entre portugueses e brasileiros, né, pensando aqui portugueses, não necessariamente só quem nasceu em Portugal, mas quem defendia a vinculação ao Império Português, tá bom? E aí, então, os atritos aqui, os ânimos estão muito acirrados, e aí, diante disso, então, a nossa Constituição acabou refletindo esses ânimos, esse sentimento anti-lusitano, ou seja, de ódio aos portugueses. E aí, esse projeto constitucional, né, que iria ser votado, se ia ser aprovado ou não, ele queria proibir que os portugueses ocupassem cargos públicos de representação nacional, ou seja, eles não poderiam ser deputados, não poderiam ser senadores, tá bom? Eles também planejavam limitar os poderes do imperador, impedindo ele de dissolver o parlamento, então ele não poderia interferir, né, destituindo os deputados a qualquer momento, e as forças armadas, né, não se submeteriam ao comando do imperador, mas sim do legislativo, do parlamento. Eles também defendiam que ocorresse uma eleição indireta no Brasil, ou seja, nós teríamos uma eleição em 2 turnos, tá? Como é isso então? Primeiramente,
nós teríamos os votantes no primeiro turno, e aí esses votantes, eles votam nos eleitores, tá? E esses eleitores é que vão escolher no segundo turno os candidatos. Beleza? Então veja que é uma eleição em 2 turnos. E aí o que acontece aqui na prática? Era preciso comprovar renda, né, para votar, comprovar renda em alqueires de farinha de mandioca. Alqueire é uma unidade de medida, né? E aí eles estabeleceram, olha, era preciso comprovar renda em alqueires de mandioca. Para você sair como votante na eleição, né, o cara que vai escolher o eleitor, eram quantos alqueires? Olha só, 150. Agora, se você queria ser eleitor, 250, né, que é quem realmente ia votar nos candidatos. Agora, se você quer ser candidato mesmo, aí você precisava comprovar renda de 500 alqueires, né, se fosse o caso de um deputado, ou 1.000 alqueires se você quisesse concorrer para o Senado. Então veja aí que dependendo da pretensão política, né, isso exige uma comprovação de uma renda em alqueires de mandioca muito maior. Qual que era a ideia aqui, né, já que no final das contas esse projeto queria, né, exigir dos cidadãos que comprovassem renda em alqueires de mandioca para poderem aí exercer seus direitos políticos. Vamos pensar que nós temos 3 grupos aqui, os liberais radicais, né, esses conservadores e os membros do Partido Português. Esse projeto foi feito principalmente por esses conservadores, né, que são grandes proprietários. Aí eles pensaram assim, bom, essa exigência de comprovar renda em alqueires de mandioca é fácil para nós. Nós somos grandes proprietários, então mandioca, como a gente viu na nossa aula anterior, era um produto importante aqui, então quem tinha fazenda tinha, né, grandes propriedades de mandioca, seria fácil para eles comprovar renda. E aí eles queriam, no final das contas, minar os outros grupos que estão aqui. Os radicais, né, a gente viu que a maioria era advogado, médico, né, não tinham grandes propriedades, então essa comprovação de renda seria mais dificultada, né? Então os exaltados estariam fora de acordo com esse projeto constitucional. E os portugueses também, né, estariam fora, porque a sua maioria eram militares, funcionários públicos, né, gente que habitava principalmente os centros urbanos, né, não tinham aí grandes propriedades, embora fossem ricos, mas se dedicavam mais ao comércio, né, eram os burocratas, então eles também estariam fora aí, caso esse projeto fosse aprovado. Na prática, a gente pode dizer que isso era uma manobra, né, dos conservadores para deixar o país nas mãos dos cidadãos proprietários, excluindo portugueses, excluindo os radicais e excluindo também o próprio povo, né, que não poderia comprovar nem essa renda mínima aqui no primeiro momento, né, 50 alqueires de mandioca. Bom, enquanto esse projeto ia sendo discutido lá no parlamento, né, os ânimos entre portugueses e brasileiros continuaram a ficar cada vez mais acirrados, né? Um jornal chamado Sentinela da Liberdade nesse contexto, que era vinculado aos irmãos Andrada, né, tanto ao Antônio Carlos como ao José Bonifácio, ele publicou um artigo anônimo, né, que era contrário à presença de portugueses no Exército Brasileiro. Eles achavam que isso era uma ameaça aos interesses. E aí, quando oficiais portugueses leram essa matéria, eles saíram à caça, né, de quem era o autor anônimo aí desse artigo e acharam que encontraram um tal de Davi Pamplona, farmacêutico, e começaram a espancar o sujeito que, na verdade, nem era autor desse artigo de opinião. Quando a Assembleia ficou sabendo disso, ela resolveu, então, se manter em sessão permanente, né, no dia 11 de novembro de 1823, exigindo que o governo punisse os portugueses por aqueles ataques contra os brasileiros. Essa sessão permanente que varou a madrugada dentro ficou conhecida como Noite da Agonia, porque eles ficaram esperando uma resposta aí do governo de Dom Pedro, né, para punir os militares portugueses, né, para reprimir aqueles que estavam, na concepção deles, lutando contra a independência. E aí, então, eles acabam fazendo o imperador se zangar mesmo. O imperador, no dia seguinte dessa noite de agonia, ordenou, então, a dissolução da Assembleia e forçou os irmãos Andrada a se exilar na Europa, né? Eles acabaram fugindo daqui.
a Assembleia foi dissolvida, esse projeto, a Constituição da Mandioca, não foi aprovado, então toda essa discussão que a gente falou aqui agora não foi aprovada. Ele então convocou algumas pessoas do Partido Português e outorgou, ele impôs uma nova Constituição, né, a nossa primeira Constituição em 25 de março de 1824. Então a nossa primeira Constituição foi outorgada, ela foi imposta pelo imperador, tá bom? É importante dizer que a seguir nós vamos apresentar os principais pontos dessa Constituição, que despenca aí nas suas provas, né? Mas a gente vai falar dela aqui nesse bloco, mas você tem que pensar que ela continua vigorando até o final do Império. Então lá na nossa aula de Segundo Reinado, nós não vamos ficar falando aqui da Constituição, não, mas ela continua valendo naquele período, tá bom? Só para você não se esquecer. Vamos lá. Quais são os pontos importantes que nós devemos destacar aqui quando o assunto é a Constituição de 1824, essa que foi aprovada por Dom Pedro, foi outorgada por ele? O ponto mais importante de todos é a instituição de um poder moderador, né, que seria competência exclusiva do imperador. Então existiam os 3 poderes, né, que existem até hoje, inclusive, executivo, legislativo, judiciário, mas ele também introduziu um 4º poder, o poder moderador, que era de competência exclusiva dele. Era também um poder hereditário, né? O filho dele herdaria, seria também o único que poderia manter esse poder aí, né? Ninguém poderia exercer senão o imperador do país. Ia passando então de governante de imperador para imperador, tá bom? Por meio dele, o monarca então poderia interferir nos demais poderes, então ele interfere, né, no executivo, no legislativo, no judiciário, né? Nomeia e demite ministros, presidentes da província, dissolve Câmara dos Deputados, escolhe juízes, senadores. Então ele tem vários poderes. Até colocamos essa charge aqui, né? Quais são as limitações de seus poderes? Quais são os limites dos seus poderes? Aí Dom Pedro coloca Deus, talvez, né? É quase isso mesmo, né? Porque, embora nós tivéssemos aqui uma monarquia constitucional, né, o poder moderador permitia que Dom Pedro ainda desfrutasse, né, de um grande poder, tá? De mando. Bom, além disso, né, o nosso poder legislativo ele era dividido em Senado. Os membros do Senado tinham um cargo vitalício, então você era eleito para o Senado, você morria senador, né, e quem escolhia o cargo, quem escolhia os senadores era Dom Pedro, né? Cada província enviava uma lista tríplice, né, 3 nomes lá de candidatos para o Senado. Dom Pedro olhava, quais são os candidatos de Pernambuco? Ah, são esses 3 aqui. Aí ele escolhia o que ele queria. O que ele escolhesse morria no cargo, tá? Então o Senado aqui é vitalício. E nas Câmara dos Deputados era eleito, né, para mandatos de 4 anos. É importante dizer que a nossa Constituição estabeleceu como forma de governo para o país a monarquia hereditária e constitucional, ou seja, morreu Dom Pedro, quem assume é o filho, e assim por diante, né? E constitucional também porque as atribuições do imperador, né, são divididas aí com outros poderes, tá? E, por fim, é importante dizer aqui que a nossa administração ficou centralizada, no final das contas, no Rio de Janeiro. Então, as províncias, né, do Império não têm grande autonomia aqui, tá? Beleza? Outro ponto também, os 2 pontos mais importantes da Constituição, que você não pode esquecer de jeito nenhum, é que aqui também se é instituído o voto censitário, ou seja, você precisa comprovar renda para votar. Só que essa comprovação de renda não vai ser em alqueires de mandioca, como disse lá o projeto constitucional de 1823. A renda vai ser comprovada em réis, em dinheiro mesmo, tá? Então o voto é censitário e você precisa comprovar renda para votar. E aí já são excluídos, né, de direito ao voto os homens menores de 25 anos, já que essa era a idade mínima, né? E com renda mínima anual inferior a 100 mil réis. Para você participar como votante da eleição, né, para participar dela em primeiro turno, era 100 mil réis. Né? E claro que esse valor vai aumentando. Se você quer participar como eleitor, se você quer se candidatar a senador, né, o valor aumenta exponencialmente, tá? Mulheres, indígenas e escravos são excluídos, né, dessa Constituição. Indígena, porque é considerado a parte do Império, né, nem é considerado brasileiro aqui nesse contexto. Os escravos, que não são vistos como, né, pessoas, são vistos como mercadorias.
E as mulheres, por incrível que pareça, não havia nada na Constituição que impedisse a sua participação. Só que naquele contexto, né, já se partia do pressuposto de que a política era feita por homens, né? Então nem se cogitava proibir as mulheres de participar simplesmente porque não era preciso, né? Já estava subentendido naquela época que as mulheres não poderiam participar, tá? Mas é claro que nós vamos ter aí algumas mulheres criticando isso, principalmente no final do século XIX, tá bom? Só para a gente fechar aqui, né? Eu trouxe aí um esqueminha para você entender, então, como funcionava a nossa política. Olha só, nós temos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas temos também, né? Isso aqui estava estipulado lá naquele projeto Constituição da Mandioca, criação de 3 poderes. Só que aí Dom Pedro institui um 4º poder, o poder moderador, que era exclusivo dele. Então, se o imperador morre ou sai do trono, a única pessoa que pode assumir esse poder moderador é outro se o Brasil coroar outro imperador, tá bom? E aí o que esse poder faz? Ele interfere no poder executivo. Como que ele faz isso? Nomeia e demite ministros, presidentes de estado, presidente de províncias também, tá? De província. Então, quem vai nomear o presidente da província de Minas Gerais, que vai ser o governador de Minas? Dom Pedro. No poder legislativo, como ele interfere? Nomeia, né, e na verdade ficou trocado aqui, né? Ele nomeia e demite juízes, né? E, ao mesmo tempo, no poder judiciário e no poder legislativo, ele escolhe senadores, né, dissolve a Assembleia Geral. Então, ele interfere em todos os poderes, beleza? Deu para entender aí um pouco? Então, ó, só para voltar, não se esqueça desses 2 pontos que nós destacamos, porque eles são os mais importantes na prova. Tranquilo? Para fechar, a nossa Constituição também instituiu o padroado. O que é isso? É um regime que institui o catolicismo como religião oficial do Brasil e vai regular as relações entre igreja e Estado. Como que vai funcionar isso? Bom, o Estado se compromete, né, a manter toda a estrutura da igreja no Brasil. Então, os padres, né, os bispos vão ser todos remunerados, mantidos pelo Estado brasileiro. Aí você pensa, ué, mas por quê? Né? A troco de quê? Bom, nesse contexto, pessoal, é importante pensarmos, né, que estamos numa sociedade católica, então a mentalidade da época é diferente da mentalidade de hoje, e mais do que isso, nesse contexto, né, em que a maior parte da população era cristã, era católica, se você nascia, o registro que você teria em vida era a sua certidão de batismo. Né? Se você se casava, a certidão que você tinha de casamento era dada pela igreja. Se você morria, né, quem atestava sua morte era a igreja. Então, podemos dizer que a igreja tinha uma importância grande aqui na documentação da vida das pessoas. Então, manter essa igreja seria, de alguma maneira, manter registro também dos cidadãos, dos habitantes do Brasil, tá bom? Então, o Estado português se compromete, o Estado brasileiro, perdão, se compromete a manter essa estrutura clerical aqui. Bom, mas em troca ele também ganha, né, uma certa autonomia em relação à igreja. O imperador, ele pode escolher quem vai ocupar cargos eclesiásticos, bispos, por exemplo, e além disso ele pode, inclusive, regular as bulas, né, os decretos dos papas que seriam aplicados no Brasil. Então, se o Papa decide lá que a partir de agora vai ser pecado, né, você, não sei, pentear o cabelo na quaresma, não pode mais. Então, né, quando essa decisão chega aqui, né, o imperador dá uma olhada e fala, opa, isso aqui eu acho bobagem, não vou fazer cumprir aqui não. Ou então diz, olha, na verdade isso é importante, isso vai valer aqui também. Então ele tem essa autonomia para acatar ou não as decisões do Papa, tá bom? Deu para entender? É importante você compreender isso, porque lá no segundo reinado, com Dom Pedro II, nós vamos ter um certo atrito a partir desse regime de padroado aqui, tá? Lá a gente vê melhor isso. Para a gente fechar, então, já caminhando aqui para o final do nosso bloco, lembrar mais uma vez das principais características da Constituição de 1824. Estou te dando um monte de bizu aí, viu? Vai tirando print dos esquemas, vai tirando print aí das tabelas. Mais um bizu então. A Constituição de 1824 criou 4 poderes, executivo, legislativo, judiciário e moderador.
O poder moderador também, né, são de competência exclusiva, competência exclusiva do imperador e interfere nos demais poderes. Outro ponto importante também, são considerados cidadãos os homens livres e maiores de 25 anos que tivessem renda mínima anual de 100 mil réis. Tá? Analfabetos podem votar, e podem votar até o segundo reinado. É lá só no segundo reinado, em 1881, que nós tivemos uma reforma que diz analfabeto não pode votar, e aí só nos anos 80 do século XX é que isso vai mudar. Mas veja aqui que durante boa parte do Império não tinha nenhuma restrição em relação à participação dos analfabetos, só precisava comprovar renda, tá bom? Lembrando que a monarquia constitucional foi mantida como forma de governo e o regime de padroado também foi instituído aqui, regulando relações entre igreja e Estado. Eu preciso que você vá para sua prova sabendo esses pontos, principalmente esses dois aqui, né? Esses dois aqui, tá? Os três primeiros, digamos assim. Então, não vá para sua prova sem saber esses 3 pontos. Se tiver qualquer dúvida, me procura lá no fórum. Show? Bom, mas a imposição dessa Constituição pelo imperador gerou uma reação imediata. De onde? Pernambuco, é claro, mais uma vez, né? Nosso eterno barril de pólvora aqui. Bom, quando Dom Pedro simplesmente impõe uma Constituição pro Brasil, lá em Pernambuco, aquilo foi visto como um gesto de autoritarismo. Vamos lembrar que o pessoal lá, né, é liberal, o pessoal de lá é influenciado aí pelas ideias iluministas, então acharam que essa imposição de uma Constituição, que em tese deveria limitar os poderes do imperador, soou um pouco estranho, né? E na concepção deles, a Constituição tinha que ser um produto feito pelos representantes do povo, e não pelo imperador. Então, diante disso, né, eles interpretaram isso como um ato autoritário, né, e resolveram, então, se rebelar contra isso. Então, em Pernambuco, em 1824, eclode aqui a chamada Confederação do Equador. Essa confederação tinha líderes aqui vindos principalmente das camadas médias de Pernambuco, como, por exemplo, o Frei Joaquim do Amor Divino, né, o Frei Caneca, que dizia que o poder moderador era a chave mestra da opressão da nação brasileira. Eles acharam que, além da imposição da Constituição, a existência de um poder moderador, né, que foi criado ali para o imperador para continuar interferindo na política, era um absurdo, né, mantinha um regime autoritário no Brasil, tá bom? Então, eles vão se rebelar contra isso, contra a imposição da Constituição, contra o poder moderador. E nós temos aqui, além do Frei Caneca, o Cipriano Barata, né, que qualquer revolução que acontece aqui nessa época, ele está envolvido, é impressionante, né? Como ele se envolveu em várias. Ele era baiano. E ele participou da Conjuração Baiana, da Revolução Pernambucana, da Independência do Brasil. Então ele está em tudo, né? Tudo de conspiração ele está aí. E eles buscaram, né, defender o que no final das contas? Eles defenderam a implantação de uma república federalista, né, com maior autonomia para as províncias. Esse é um conceito que eu preciso que você leve para o resto do nosso curso. O que é federalismo? Autonomia para as províncias. Então, se eu digo que o nosso estado é centralista, eu estou dizendo que na nossa capital, né, o poder decisório é maior, ele está concentrado lá, tá? Agora, se eu digo que o nosso estado é uma federação, isso significa que as regiões, né, têm alguma autonomia para tomar decisões, tá? No nosso caso atual do Brasil, nós temos os estados e os municípios com autonomia, né, para tomar algumas decisões, inclusive criar suas próprias constituições, né? No caso do município, se chama lei orgânica, né? A Constituição Municipal. Mas o seu estado tem uma Constituição, o seu município tem uma lei orgânica que o rege, e essas leis, né, são feitas pelos seus próprios representantes, dá alguma autonomia em relação aos outros entes da federação. Então hoje nós temos, ao menos em tese, né, um pacto federativo. Claro que não funciona muito bem, porque se a União concentra todos os recursos, fica mais difícil o estado e o município ter alguma autonomia. Mas, né, em tese, nós temos uma federação no Brasil. E esses rebeldes querem isso. Eles querem, né, o movimento vai se espalhando aí para várias províncias ali do Nordeste, eles querem formar um governo federalista. Ou seja, teria ali um governo no Nordeste, né, central, mas que
que permitisse, né, que as províncias que separadas agora formassem esse governo tivessem bastante autonomia entre si, tá? É um movimento que defendeu o fim do tráfico de escravos, coisa que a Revolução Pernambucana não tinha defendido, e aí com isso ele atraiu muito a participação de homens livres e pobres e preocupou, né, as elites que até então estavam envolvidas aí, tá? Como eu disse para vocês, esse movimento partiu de Pernambuco e ganhou várias outras províncias do Nordeste. Foi para o Ceará, foi para o Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas. Então a ideia, né, é que todas essas províncias se separassem do Brasil e formassem uma confederação, ou seja, um território autônomo, né, uma república, e essa república ela seria formada por estados, como era nos Estados Unidos, cada estado com bastante autonomia, um governo central, né, para tocar as decisões de caráter nacional, só que com cada território desfrutando de bastante autonomia, tá bom? Então a ideia era formar uma confederação separada do Brasil, uma república mesmo independente. Como começou a participar o povão, as elites já ficaram preocupadas, inclusive com essa ideia de proibir o tráfico negreiro. E aí Dom Pedro também, né, lá do Rio de Janeiro, ficou preocupadíssimo, formou uma esquadra liderada pelo almirante que tinha participado da nosso processo de independência, o Lord Cochrane, e aí ele foi para lá para, no final das contas, reprimir os revoltosos, e também foi uma força por terra comandada aí pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que viria a ser o pai do futuro Duque de Caxias, tá bom? No final das contas, então, esse movimento foi sufocado, né? Muitos foram presos e condenados à morte, incluindo o próprio Frei Caneca. Só que, assim como hoje, né, matar um religioso naquela época era algo muito complicado, né? Talvez mais do que naquela época, inclusive. Ele foi condenado ao enforcamento, mas nenhum carrasco se viu disposto a matar um padre. E aí, então, né, para fazer cumprir a pena, eles colocaram ele num pelotão de fuzilamento, né, que é mais ou menos você fazer um monte de soldados parar, e aí não tem como saber exatamente quem matou, né, o Frei. Então ele foi condenado à morte. E essa morte por fuzilamento pegou muito mal no restante do Brasil. Muita gente viu a decisão como um ato autoritário de Dom Pedro, e aí com isso o prestígio, né, que ele havia acumulado no processo de independência começa a ruir, principalmente na região Nordeste. E para a gente falar dessa ruína do prestígio de Dom Pedro, né, essa crise do primeiro reinado, nós vamos deixar, né, para o nosso próximo bloco, beleza? Então estou te esperando lá. Tchau!